Olá, tudo bom? Bom, estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho que é muito importante. Na verdade, nós deveríamos saber disso quando nós entrássemos no colégio. Sabe, primeira vez que você vai na escola, que você começa a aprender a escrever, que você começa a aprender que você faz parte de um grupo, você deveria aprender sobre isso. Então, como vocês sabem, nós vamos rever alguns conceitos para poder chegar até onde nós queremos. Tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu aumentei o som, acho que agora vão me ouvir melhor. Então, primeira coisa que nós precisamos saber, tá? O nosso tema hoje é como reprogramar a sua mente para a felicidade. Por que nós vamos trabalhar com como reprogramar a sua mente e não como programar a sua mente? Bom, em primeiro lugar, para que nós possamos programar a nossa mente, nós precisamos, estou vendo o seu melhor aqui, melhor. Primeira coisa, vamos entender os princípios básicos da mente inconsciente, porque sem isso você não consegue programar nem reprogramar nada. Primeira coisa, nossa mente como um todo, 100%, 10% é consciente. 10% significa aquelas pessoas que usam na sua totalidade a sua mente. Estamos falando aqui de Einstein, estamos falando de pessoas que trabalham com a mente de uma forma muito ativa. Tá? A maioria de nós, às vezes, na minha opinião, se usamos 5, 6%, já tá ok. Mas ok, 10% é mente consciente, 90% é mente inconsciente. Se nós formos, eu não sei o quanto vocês gostam de filmes, eu adoro filmes. Tem um filme chamado Lucy, Lucy, e ele conta a história de uma moça que ela acaba tomando uma droga por engano, né? Ela acaba sendo forçada a tomar essa droga e ele vai mostrando como é que a mente funcionaria se nós usássemos 100% da nossa mente. E é fantástico. Então, quem quiser entender um pouquinho de uma forma mais metafórica, óbvio, cinematográfica, é assistir Lucy. Ok? Então, o primeiro ponto, se somente 10% da minha mente é consciente, 90% é inconsciente, quem manda na relação é a mente inconsciente, tá certo? Então, se a minha mente consciente, ela quer ir para a direita e a minha mente inconsciente para a esquerda, o que vai acontecer dentro de mim? Eu vou ter o famoso cabo de guerra. Eu vou ter aquela situação onde eu digo uma coisa, eu falo uma coisa, eu quero uma coisa e eu faço outra. Tá? Todos nós já passamos por essa situação, todos nós já vimos pessoas que nós amamos passar por essa situação. Então, a nossa mente, como é que ela funciona dentro de nós? De 0 a 7 anos é onde nós fazemos a nossa primeira programação. Por isso, quem tem filhos, é muito fácil essa fase. Por quê? Porque é aquela fase em que nós vemos que as crianças elas querem assistir sempre os mesmos filmes, elas querem ver o tempo todo. Eu não sei vocês, mas como eu já disse, eu já assisti Malévola umas 5 vezes no cinema. Tá? Então, o que significa isso? Significa que nesse primeiro momento é o momento onde eu começo a criar o que nós chamamos de script de vida. E o meu script de vida, ele está muito relacionado com o que eu vou viver na minha vida, a primeira historinha. Então, uma garota que cria a historinha da gata borralheira como a sua história principal, o que ela vai se programar para viver? Para viver a história de encontrar um príncipe encantado. Então, vamos pegar. Quem aqui leu 50 Tons de Cinza? Eu li. Muitas clientes estavam lendo e eu quis entender o que era. E algumas clientes ficaram meio chocadas, porque eu falei assim, agora eu entendi porque tantas mulheres estão gostando. Porque, na verdade, nada mais é do que a história da gata borralheira com sexo atualizada. Por quê? Porque se você for ver o script dela, é exatamente isso. É a moça pobre que se apaixona pelo moço rico, que tem a bruxa má, que no caso seria aquela mulher que iniciou ele no sadomasoquismo, e o tempo todo
tá? É uma luta, até que ele assume ela e ele casa com ela, e aí eles têm filhos, e a vida dos dois, e ele se apaixona integralmente por ela. O que é isso? Nada mais do que a história da gata borralheira. Tem todos os ingredientes, tem a princesa, tem a bruxa, tem o príncipe, e no final ele casa com ela com comunhão total de bens, porque ela é linda e maravilhosa. É o sonho de muitas mulheres, e além de tudo, tem uma história sexual caliente. Perfeito! É uma história da gata borralheira atualizada, bem atualizada, tá? Então, de 0 a 7 anos, nós montamos a nossa historinha. De 7 a 14, o que nós fazemos? Nós fazemos um benchmarking. O que é um benchmarking? Eu faço uma atualização na minha historinha. Tá? Não é legal isso? Falou, como assim? Ué, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu efetivamente tenho de capacidade intelectual, emocional, espiritual, eu pego aquele script e eu reescrevo. E a partir dos 14 anos eu vivo esse script. Não é legal? Ou seja, de 0 a 7 anos eu já fiz uma programação na minha mente. A partir dessa programação original, eu não consigo mais programar a minha mente, eu consigo reprogramar, tá? Como assim? Aqui alguém já teve, tá? É interessante isso, né? Porque quando nós conseguimos ler as histórias, nós conseguimos saber por que nós gostamos ou não, se ela tem a ver com o nosso script ou não. Então, o que acontece, tá? Imagine uma boneca, uma Barbie. Tá? Minha sobrinha adorava a Barbie, então todo mundo que tem filha já passou por essa história da Barbie. A Barbie, o corpo dela não muda, mas cada vez que nós pegamos uma roupa nova, nós transformamos a Barbie em outro script, em outra história. Então, se eu pego a Barbie, o corpo continua o mesmo. Então, a programação da minha mente não muda, ela continua a mesma. Mas eu posso fazer com que ela se vista de vaqueira, de cowboy, de princesa. Eu posso fazer com que ela seja uma rainha, com que ela seja gata borralheira, com que ela seja a Mulher Maravilha, o que eu quiser. O que significa isso? Isso se chama reprogramação, ok? Então, vamos lá, só revisando. A mente a nossa mente é subdividida em mente consciente 10%, mente inconsciente 90%. É o que dá o 100%. De 0 a 7 anos eu faço minha primeira programação, meu primeiro script de vida. De 7 a 14 eu atualizo. E a partir dos 14 eu vivo. Então vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. Tá? Para vocês entenderem como... E aí nós vamos chegar onde nós queremos, tá? Vocês sabem que eu gosto de ir costurando para nós entendermos e aí chegar no final você saber fazer o que eu estou falando. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu ouvi histórias da minha mãe, tipo, você acha que dinheiro nasce? Nós temos uma árvore que dá dinheiro? Você acha que nós temos uma pata que bota ovos de ouro? Tá, o que a minha mãe queria me dizer com isso? Filha, não é tão fácil ganhar dinheiro, tá? Ganhar dinheiro é difícil. Tá? Imagine o que nós ouvimos. É mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso são tudo metáforas que eu vou usando no meu script de vida para minha programação. Então, nós ouvimos que é difícil você encontrar um cara legal, é difícil você ver um casamento de amor, as pessoas se casam por interesse, ficar sozinha é muito difícil, ficar casada é muito difícil. Na verdade, nós ficamos por conta disso sem opção, né? Sozinhas, com, sem ou independente, a nossa vida já está determinada. Então, na verdade, o que acontece? A minha mente inconsciente, ela trabalha 24 horas por dia, tá? Ela trabalha continuamente. Então, com tudo isso que eu falei para vocês já começam a falar, bom, se eu não posso reprogramar, porque ela já tem uma programação, como a Barbie, mas eu posso reprogramar, eu posso mudar a roupagem dela, já é um caminho. Segundo, ela trabalha 24 horas por dia.
Nós temos uma outra coisa que pouca gente sabe. A mente inconsciente é a parte mais fiel que nós temos no mundo em relação à nossa pessoa. A minha mente inconsciente, o Henry Ford falava uma frase que eu acho muito legal. Não sei se eu vou falar ela exatamente igual ele falava, mas ele dizia o seguinte: se você diz que pode, você pode. Se você diz que você não pode, você não pode. O que ele estava dizendo sobre isso? Ele estava dizendo uma das leis que a gente usa quando falamos de mente inconsciente. Tudo que você acredita, sua mente inconsciente transforma isso em realidade. Certo? Então, se você diz, eu sou infeliz, existe uma grande probabilidade de, não importa a situação que você vive, você ser uma pessoa infeliz. Se você diz, eu não tenho dinheiro, é muito difícil encontrar dinheiro. O que eu estou dizendo? Eu estou dando uma ordem para minha mente. E ela vai ouvir aquela ordem. Ah, Regina, mas olha bem, eu já tentei fazer pensamento positivo e não deu certo. Lógico que não deu certo. A sua mente inconsciente, assim como você é inteligente. Então você diz, eu tenho dinheiro, eu não tenho, eu não tenho, eu tenho. Chega uma hora que ela fala, tá bom, seguinte, decide aí o que você quer. Quando você decidir, você me avisa. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque se você não sabe o que você quer, ela faz o que? Ela fica confusa. E aí o que ela faz? Ela prefere parar. E aí você fica confuso também. Então, nós precisamos entender que a nossa mente inconsciente, ela é extremamente fiel. Tá? Ela vai fazer exatamente aquilo que nós dissermos para ela que é real. Por que o pensamento positivo ou as repetições mágicas funcionam para alguns e não funcionam para os outros? Porque dependendo como é que você montou o seu script de vida, você vai ter maior ou menor aderência, ok? Então vamos pensar nesse momento. Quem aqui está pensando muito mais em ser feliz ou está com medo de pegar o corona? Óbvio que nós estamos o tempo inteiro, tá? Pensando em pegar o corona. Por que nós estamos com medo de pegar o corona? Porque eu ligo a TV, é o corona. Eu desço para ir pôr o lixo, tá no elevador sobre o corona. Eu vou no mercado, eu já entro lá, passe álcool nas suas mãos, faça isso por causa do corona. Eu olho para todo mundo de máscara. Não estou de máscara porque eu estou na minha casa, então... Mas se eu for sair da porta para fora, eu tenho que pôr máscara. O tempo todo eu estou trazendo o que é a consciência para minha mente pensar? O medo de ter corona. E se eu tenho esse medo, o que vai acontecer? Eu vou ficar pensando no quê? Eu ligo a TV, tudo que eu olho, todo mundo que me liga, me pergunta sobre corona, todo mundo manda o WhatsApp sobre corona, todas as palestras, todas as vivências, todas as lives, se tem o nome pandemia, corona, reclusão, todo mundo procura. O que eu estou fazendo com a minha mente? Eu estou programando ela para ter medo ou para estar feliz? Óbvio. E além disso, então, o primeiro motivo, o que nós pensamos? Meu Deus, eu tenho que tomar todos os cuidados, tá? Para não pegar o corona. Então, eu vou lavar minhas mãos, eu tenho 1001 rituais. Ou seja, eu só estou pensando nisso. Segundo ponto, tá? Oi, Lu, tudo bom? Que bom te ver aqui, bem-vinda! Segundo ponto, qual é a maior preocupação? Como é que meus negócios vão ficar? Como eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que vai dar para fazer isso? Será que eu vou ter cliente? Meu Deus, como é que eu vou fazer com as minhas coisas? O que eu estou focando a minha mente? Tá? Eu estou focando a minha mente em prosperidade ou eu estou focando a minha mente em medo de perder as coisas e não ter nada? Tá, e vamos ao terceiro ponto. Aí nós estamos falando, cada vez que você lê uma mensagem. Então, óbvio que conviver é difícil, muitas pessoas vão se separar, as pessoas estão brigando, está difícil conviver. Eu estou preparando a minha mente para ter bons relacionamentos ou eu estou preparando a minha mente para uma possível separação? Você entende que o tempo inteiro eu estou fazendo a minha mente ficar 24 horas por dia pensando, tá?
em coisas que eu não quero para mim? Mas vocês já pararam para pensar nisso? Que legal isso! Ah, Regina, mas você quer que eu viva fora da realidade? Não, não quero. Eu quero que você seja uma pessoa consciente, mas que tenha o bom senso de ver o que funciona para você e o que não funciona. Porque senão, 24 horas do dia, eu vou ficar pensando no quê? Eu vou aumentar a minha imunidade ou vou diminuir a minha imunidade? Então, é muito importante eu entender como a minha mente funciona. Porque o que eu me propus hoje aqui é ensinar vocês, ou pelo menos dar algumas boas dicas, de como reprogramar a mente de vocês para a felicidade. O que significa isso? Então, o primeiro ponto, vocês precisam entender porque nós vamos reprogramar e não programar. Isso vale para qualquer coisa, tá certo? Então, toda vez que eu quero, eu entendo como eu funciono. E nós não vamos trabalhar aqui com tá certo ou tá errado, porque isso daí foi legal numa época, mas hoje não funciona na minha opinião. A minha pergunta é, o que funciona para mim e o que não funciona para mim? Porque o que pode ser certo para mim é errado para você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso de um relacionamento monogâmico, porque eu não tenho paciência, tá? Eu não tenho... paciência é a palavra correta. Ou eu não tenho saco, como se diz assim simbolicamente, para ficar perdendo meu tempo com duas pessoas. Porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso usar a minha energia dessa forma. Mas isso não é que é certo e errado, não funciona para mim duas pessoas, funciona uma, que eu já acho que me dá muito trabalho. Senão eu não consigo me dedicar. Mas de repente para você funciona um relacionamento a 2, a 3, a 4. O que tem de errado? Na verdade, não é. Eu não estou aqui falando, eu não estou discutindo valores morais, eu não estou discutindo nada, eu estou discutindo o que funciona e o que não funciona. A minha pessoa precisa ser feliz. A minha pessoa precisa ter uma autoimunidade. A minha pessoa quer passar coisas boas. Se eu tenho claro o que funciona para mim, eu vou ter que não usar o que não funciona. Por exemplo, essa roupa eu coloquei hoje e ela funcionou. Pode ser que amanhã ela não funcione, amanhã eu não esteja com humor para usar ela. Amanhã eu quero usar coisas mais coloridas. Tá certo ou está errado? Nem certo e nem errado. É o que funciona e não funciona, tá bom? Parece um joguinho de palavras, mas não é. Eu sempre tenho que me perguntar se aquilo funciona para mim ou não. Porque se isso funcionar ou não para mim, eu paro de julgar o outro. Porque eu realmente não sei se funciona ou não para o outro, eu só vou saber quando ele me disser. Tá bom? Então vamos lá. A partir do momento que eu entendi por que a minha mente o tempo inteiro está preocupada, está estressada, está angustiada, eu preciso começar a entender como é que eu posso mudar isso. Como é que eu posso mudar isso? Existem algumas formas. A primeira forma é eu observar como é que eu falo sobre a vida e como eu me relaciono com a vida. Em terapia da linha do tempo, nós temos, quando nós trabalhamos com valores, nós falamos que limpamos as emoções básicas e nós também, para trabalhar com valores, nós trabalhamos com duas coisas. Nós fazemos a limpeza das emoções limitantes, decisões limitantes e decisões de afastamento. Então, o primeiro passo para que eu possa reprogramar minha mente é eu entender o que eu penso e o que eu falo. Porque que para mim, quando uma pessoa vem conversar comigo, é muito fácil, muito rápido eu entender como é que a mente dela funciona. Pelo que ela fala. A pessoa me conta, tá? Como assim ela te conta? É muito simples. Você começa a conversar comigo e aí você começa. Esse momento está muito difícil. Esse momento é muito complicado. Esse momento, eu não sei se nós vamos conseguir ultrapassá-lo. Eu não sei como vai ficar a nossa vida. Eu sinto que isso me dói porque é muito complexo. O que você está me dizendo? Então vamos traduzir. Você está me dizendo, Regina, eu já tomei uma decisão lá atrás, em cima de uma emoção, de que eu não vou conseguir ultrapassar isso porque é muito difícil, é muito complicado, é muito complexo. Essas palavras já me dão a clareza de que você paralisou ali naquela situação. Por quê? Porque em algum momento lá atrás você já tomou uma decisão similar, em cima de uma emoção que te fez paralisar.
Então, observa como você se refere à sua vida, como você se refere ao seu casamento, ao seu relacionamento, aos homens, ao dinheiro, a tudo que está ocorrendo nesse momento. Por exemplo, uma coisa que as pessoas acham interessante, né? Já me disseram isso, então eu posso compartilhar. Às vezes a pessoa chega no consultório para fazer uma terapia e ela me diz uma história terrível. E eu olho, respiro e falo para ela: fique tranquila. Isso é mais fácil de resolver do que você imagina. É muito mais simples. É só nós sabermos claramente quais são as ferramentas que nós vamos usar. E a pessoa até respira. Ai, é simples. Então dá para resolver? O que eu fiz naquele momento? Eu disse para a mente dela: eu entendi que você está vendo só por esse ângulo, mas tem um caminho mais fácil. Fica tranquilo que eu conheço o caminho. Isso daí já nos ajuda em 50% a resolver, a reprogramar a mente dela. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa que tem conhecimento, que ela procurou porque sabe que é uma pessoa que vai resolver, diz para ela que aquilo é mais simples do que parece, ou do que ela pensava, o que acontece? Internamente ela relaxa. E aí ela me dá a possibilidade de trabalhar e ter resultados mais rápidos. Porque nós já começamos uma reprogramação. Agora imagina que você vai num psicólogo ou num médico e você chega e a pessoa diz para você: gente, isso é muito complicado. Meu pai amado, eu não sei como nós vamos resolver isso. Qual é o sentimento que vem para você nesse momento? Se essa pessoa tá me dizendo isso, acabou o mundo. Acabou o mundo. Se essa pessoa que é especialista já acha que o meu caso é um caso complicadíssimo, raro, gente, eu tô perdida, eu nunca vou resolver esse problema. E aí não adianta, eu acabei de fazer uma reprogramação para aquela pessoa de que não adianta, o caso dela é tão complexo, que ela mesmo paralisou. Vocês já se sentiram assim? De você contar uma história, você só quer que alguém diga para você: calma, vamos encontrar uma saída. Isso tudo que eu tô falando são pequenas reprogramações. Existe uma outra coisa além de observar essas decisões limitantes? Decisão limitante é uma decisão que eu tomo na minha vida quando eu vivo uma situação muito difícil e aquilo me provoca um sentimento de não conseguir ir à frente, de fracasso tão grande que eu falo para mim: nunca mais eu vou conseguir ultrapassar isso, nunca mais eu quero passar por isso, nunca mais eu dou minha palavra que eu não vou vivenciar isso. Só que aí eu fico paralisada. E quando nós nos tiramos essa emoção para liberar isso, você fica paralisada no passado, preso a essa sensação. Tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? Porque depois que eu vou mudando de assunto, depois eu tenho que voltar tudo. Então, tem dúvida, pergunte agora ou mande depois. E nós temos a segunda decisão, que é a decisão de afastamento, que nós achamos até divertidinhos. Ai, é tão simpático, a pessoa é tão humilde, tão simples. Na verdade, é uma decisão de afastamento. Vamos lá, frases que me dizem isso. É quando eu digo algo que eu não quero como se eu quisesse. Opa, ficou confuso. Não entendi. Tá bom. Gente, não é que eu queira ser pobre. Não é que eu queira ser rica. Eu não quero ser pobre. Não é que eu queira ser magra. Eu não quero ser gorda. Não é que eu queira aquele vestido. Eu só não quero um vestido feio. O que eu estou dizendo para minha mente? Eu estou focando no que eu quero ou no que eu não quero? Eu estou focando no que eu não quero. Entendeu? A Thaís está fazendo uma pergunta. Quando paralisamos, resistimos também. Atraímos a situação paralisada, não é? Com certeza, Thaís. O que acontece é como se eu estivesse usando um óculos. Eu olho para aquela situação que a minha mente está focada. Vamos fazer vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você vai numa festa e lá tem 100 homens, tá? E você não quer se envolver com um homem não legal, um homem sem vergonha.
99 homens que estão lá são super legais. Tem um homem que não é legal. Tem um homem que realmente não tá levando as coisas a sério, que leva tudo na brincadeira. Você acha que você vai olhar para qual? Para os 99 ou você vai olhar para aquele um que é o único, que é o que você não quer? Nosso inconsciente, ele vai olhar para aquela pessoa que é a pessoa que nós não queremos e ele vai se sentir atraído por aquela pessoa. Olha que maluquice. Não é louco? Aí a pessoa me diz, eu sempre atraio o mesmo tipo de homem. Lógico, você tem uma foto dentro de você de procurado e a sua mente está procurando esse tipo de homem. Por que todo homem que eu atraio para minha vida me trai? Vamos ver como é que você está programando a sua mente. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que gostei de cor de rosa. Eu sempre achei muito mimimi, não era pra mim. Imagina, eu gosto de luta. E aí, o que acontece? Quando a minha sobrinha nasceu, minha cunhada adorava usar rosa. E minha sobrinha ama rosa. Adivinha? Eu posso passar por 100 lojas, eu sei te dizer quais as lojas têm cor-de-rosa, porque o cor-de-rosa se tornou uma coisa importante para mim. Então, cada vez que eu passo, mesmo quando eu não estou olhando, eu consigo enxergar os cor-de-rosa. É como se eles estivessem neon fazendo assim para mim. É o mesmo de quando nós temos decisões de afastamentos ou decisões limitantes. Tá, Regina, entendi. Como é que eu resolvo isso? Pelo amor de Deus, eu já entendi que a minha mente só 10% é consciente, ou seja, 90% da minha mente inconsciente, 90% do que ocorre dentro de mim, eu não tenho a menor ideia do que está ocorrendo. Isso nos leva a um ponto. Quando nós vamos para a terapia, muitas vezes não é que o terapeuta não é bom, o terapeuta é ótimo, mas ele só pode trabalhar com o que eu levo para ele. E o que eu levo? O que está na minha mente consciente. Entendeu? Então, ele não pode trabalhar com o que você não falou para ele. Ele vai trabalhar com ato falho. Ato falho é quando você fala uma coisa e depois diz, não era isso. Tipo, eu chamo o João de José. É um ato falho. Então, naquilo ali, o psicólogo consegue pegar. Mas nós não temos ato falhos todo o tempo e toda a sessão. Então, a mente mente. E aí, eu vivo com a mente que mente. E se a minha mente mente, automaticamente eu minto. Não é legal isso? Hoje eu tô em jogos de palavras, né? Desculpem, estou com humor para isso hoje. Então, o que significa isso? Que muitas vezes na terapia, apesar de eu entender o que eu levar para a terapia, o terapeuta não consegue pegar aquele ponto tão rápido. Por isso que às vezes você vai para a terapia e você fica repetindo as histórias, repetindo a história. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a mente mente, porque a mente consciente não tem acesso à mente inconsciente. E quando as duas trabalham juntas, eu sou uma pessoa congruente, eu caminho para onde eu quero, eu realizo todos os meus principais objetivos. Tá? Nós somos muito complexos, mas dá pra gente começar por isso. Então, vamos lá. Como é que eu faço, então, diante de tudo isso, desse mundo complexo, para reprogramar a minha mente? Bom, em primeiro lugar, nós temos algumas formas. E, de novo, não existe a forma certa e nem a forma errada. Existe o que funciona para mim. Ontem à noite eu estava conversando com uma amiga e ela me falou o seguinte: poxa, você é formada em Theta Healing. Você é ótima com Theta Healing. Eu falei, eu sou ótima com Theta Healing de cura. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito prática. Oi, Leonardo, bem-vindo. O que significa isso? Significa que tudo que é muito prático, eu funciono muito bem. Tudo que é muito solto, eu não funciono tão bem, tá? Tanto que tudo que eu falo é tudo muito prático. Aí ela falou pra mim, por que então que você não usa? Eu falei, eu estou usando, mas eu não uso do jeito que você usa. Então, o Theta Healing para mim, para algumas coisas, funcionam super bem, principalmente quando eu faço download. Oi, Lídia, oi, Mona, bem-vindas. Mas, quando é uma coisa muito sutil, não funciona tão bem, tá? O barra de Axis também sou formada, tá? Mas, não é tudo que funciona com barras comigo.
tá? Não funciona. O que é barras? Barras é aquela técnica que nós pegamos 32 pontos na cabeça e estimulamos o nosso córtex cerebral, as nossas linhas, né, energéticas, para mudar pensamento e liberar emoções. Tem gente que funciona 100%, tem gente que não funciona. Então, por isso que eu sempre falo, funciona ou não funciona para você? Então, primeiro ponto, eu tenho que descobrir como eu falo. Eu tenho que me observar. Segundo ponto, eu tenho que entender o que eu penso. Por mais que você vá numa psicóloga, por mais que você faça barra, teta healing, radiestesia, constelação, esses processos, normalmente, uma terapia 1 hora por semana. Significa que você, tá? Eu sei, Dani, eu sei que você gosta. O próprio Reiki também, tá? Significa que a tua semana tem 24 horas por dia, 168 horas por semana. O psicólogo, o terapeuta, o constelador, ele vai ficar 1 hora, no máximo 2 por semana com você. As outras 167 horas ou 166 horas, você vive com você. Então, de quem é o trabalho? O trabalho é seu. É o teu processo de entender o que funciona para você e como você vai usar isso. Então, se você quer mudar os seus pensamentos através do Theta Healing, você pode buscar um profissional de Theta Healing. Regina, esquece, tô sem grana, não tenho como ir mais ninguém agora. Legal, entra no YouTube e coloca lá download de bons pensamentos Theta Healing. O que é o download? É quando a gente consegue baixar, é como se a gente fizesse um download de computador mesmo, nós baixamos aquilo que nós precisamos. Se vocês quiserem, depois eu posso até dar alguns exemplos, colocar aqui e indicar. Tá? Eu posso também, além do Theta Healing, fazer barras dá para fazer à distância. Tem no YouTube também algumas sessões de barras que você entra na indução e a mente inconsciente trabalha. Tá? O ideal é primeiro você fazer com uma pessoa, seja presencial ou à distância. Nós temos também o Ho'oponopono. O que significa isso? O Ho'oponopono, ele foi muito mal compreendido, na minha opinião, tá? Sobre como ele funciona. Então vamos entender, eu vou explicar como eu entendo o Ho'oponopono, participo de 2 grupos de Ho'oponopono, adoro, vivo fazendo para mim, já cheguei a curar dor de cabeça, já cheguei a curar coisas assim, começar uma dor de estômago, parar por 5 minutos, fazer e sumir. Mas nós temos que entender o que é, tudo isso é reprogramação, tá? Eu preciso entender o que está me incomodando. Então, a Deia. A Deia, ela toda vez que fala comigo, ela é agressiva. Não é o caso, tá, Deia? Só um exemplo. E aquilo me incomoda profundamente. Eu vou trabalhar o Ho'oponopono para mim ou para a Deia? Vou trabalhar para mim. Por quê? Porque quem está sendo pega, quem está enganchando sou eu, não é ela. Então, o Ho'oponopono, ela é uma técnica havaiana, também tem no YouTube, tá? Eu adoro a divina canção da... eu me esqueço o nome dela, mas é o do YouTube que tem um monte de margaridazinhas. É muito legal. É uma música. A música do Ho'oponopono. Eu adoro que a voz dela é de uma japonesa, é maravilhosa, mas é em português. O que acontece? Então, vamos lá. Uma técnica havaiana que trabalha o auto-perdão. Então, ela parte do princípio que todo mundo que aparece na minha vida, tá? Todo mundo, na verdade, só reflete aquilo que não está resolvido na minha sombra. Então, se eu tenho muita agressão dentro de mim, eu vou atrair pessoas agressivas para que eu possa trabalhar a agressividade em mim e liberar aquela pessoa. Se eu atraio pessoas que me traem, é porque dentro da minha sombra eu não estou sendo tão fiel a mim, eu estou traindo a minha palavra comigo. Isso não tem a ver se eu sou uma pessoa boa ou ruim. Tá? Sim, Roberta, é exatamente isso. As 4 palavras do Ho'oponopono é: eu sinto muito. Então vamos imaginar que eu vou trabalhar essa questão de eu querer
Exatamente, muito obrigada, Dani. Eu adoro a voz da Manu Sagioro. Você sabe disso, a Dani é minha secretária. Então, o que eu vou fazer? Eu quero ouvir, por exemplo, a Manu Sagioro, tá? E eu quero fazer o Ho'oponopono. Por quê? Porque eu atraio muitas pessoas que não me pagam, pessoas que me roubam, pessoas que me enganam, pessoas que abusam de mim, pessoas que me provocam raiva, pessoas que me provocam impaciência. O que eu faço? É intenção. Eu sinto muito por eu estar atraindo pessoas que estão me machucando. Eu sinto muito por eu não estar me amando o suficiente para atrair amor para minha vida. Eu sinto muito por eu não estar sendo tão honesta comigo. Eu sinto muito por eu ter que atrair essa situação, por eu ainda não ter aprendido. Tá, você percebeu que eu tô só no sinto muito. Eu peço que você me perdoe, eu te agradeço e eu te amo. E eu vou fazer isso por 108 vezes. Se você realmente estiver inteira, congruente com você fazendo uma vez funciona. Mas como nós somos seres indecisos, aí eu quero, aí eu não quero, aí eu quero, eu não quero. Vamos fazer 108 vezes, que é para afirmar para essa mente inconsciente de que eu realmente tenho certeza do que eu tô falando. Fiz isso, as próximas vezes eu posso falar. Eu sinto muito, eu peço que você me perdoe, eu te agradeço, eu te amo. Eu normalmente, Roberta, eu faço sim com o Jamapala, tá? O meu tá em algum lugar aqui, na próxima live eu até posso mostrar para você. Mas uma cliente me falou uma coisa muito legal para quem é católico, porque ela é católica. Ela usa o terço. E eu achei o máximo. Ela falou, Regina, se você não usar as bolinhas grandes do terço, dão 108 Ave Marias. Então é só você usar, você pode usar o Jamapala, que é na verdade um tipo de um terço, mas do Tibete, ou você pode usar o nosso terço. Tá? Porque se você não contar as bolinhas grandes, segundo ela, é só você contar 108 vezes. E 108 vezes cada estrofe. Eu sinto muito, eu peço que você me perdoe, eu te agradeço, eu te amo. Eu também não sabia, Roberta, essa cliente que me deu um toque, porque ela é muito católica. Tá? E ela falou, Regina, eu tô fazendo usando o terço. Tem problema? Eu falei, lógico que não. Mas por que eu faço isso? Porque eu começo a liberar dentro da minha mente, a limpar a minha mente daquilo que eu fico o tempo inteiro repercutindo. Então vamos lembrar, nós somos seres vibracionais. Se eu vibro amor, eu atraio amor. Se eu vibro medo, eu atraio medo. Por isso que quem tem medo de cachorro, o cachorro sente o cheiro e acaba atacando a pessoa. Sim, na verdade, em tudo que nós fazemos, o que realmente vale é a intenção. E ele é uma meditação, sim. Porque, na verdade, quando você reza o terço, você está rezando o terço com uma intenção. Então, quando eu falo, eu vou rezar pela cura da Deia, eu pego o terço e eu fico rezando, pensando na Deia e nela curada. Eu posso fazer o mesmo. Lembra, nós temos que ver o que funciona e o que não funciona. Tá certo? Então, nós falamos da decisão limitante, da decisão de afastamento, tá? Nós falamos dos processos de cura, Theta Healing, barras de Access, nós falamos do Ho'oponopono, tá? Ah, mas qual você usa? Eu uso todos. Depende o dia, o que funciona para mim. Não é tudo que funciona no mesmo dia, tá? Tem dia que eu vou fazer o terço, vou sentar, pegar a Bíblia e vou ficar lá fazendo o terço. Tem dia que eu vou ler um salmo. Tá? Eu dependo do dia, eu sou uma pessoa que eu sou espiritualista, então eu tenho que ver o que funciona para mim em que dia, porque tem dias que o simples fato de eu sentar e ficar ouvindo o mantra Om me ajuda, tem dia que assistir uma série me ajuda. Tudo depende da minha intenção e de como eu estou programando a minha mente, tá certo? Então vamos lá. Outro ponto, lembra, uma das vezes que nós trabalhamos, eu falei para vocês que eu ia ensinar e ensinei uma técnica que eu chamo de SOS. Por quê? Porque essa técnica faz parte de uma técnica grande, tá? Só que, o que acontece? Eu descobri que essa pequena partezinha da técnica comigo tem efeitos fantásticos, porque quando eu dava a técnica inteira, a pessoa não conseguia fazer em casa. E eu preciso
Psicólogo não pode medicar remédio, então a gente medica mantras, a gente medita pequenas coisinhas que você na hora do vamos ver, eu não tô lá, mas se você precisa ter um Doril, tomou a dor, sumiu, para você resolver aquilo. Então, qual é essa técnica, tá? Mão na testa, mão no occipital, eu pego um ponto e eu giro os meus olhos 3 vezes para um lado, como se eu estivesse seguindo ele para um lado. Não importa o lado que comece, não importa o lado que termina, tá? Eu normalmente, como eu tô sozinha, eu faço isso daqui, ó. 2, 3. 1, 2 e 3. Tiro as mãos, inspiro e expiro 2 vezes. Vejo como é que tá meu corpo, como é que tá o pensamento, aquele pensamento que fica em looping, aquela imagem que não sai da nossa cabeça, que fica, parece sexta-feira 13 nos perseguindo, ela vai sumindo, porque eu tiro a parte emocional, tá? O que é isso, na verdade? Vamos entender um pouquinho. Imagine que aqui estão os meus olhos, tá? Aqui tá os meus olhos e aqui tá o meu nervo óptico. Óbvio que isso daqui é muito pequenininho, então é uma metáfora. E aqui está o meu... Tá, lembra? A gente sempre brincava, né? O espelho côncavo e convexo que nós tínhamos atrás do olho. Então, aqui tem uma lente cristalina. É como se ela fosse uma gelatina, que tudo que passa vai embora. Mas toda vez que você tem uma emoção que te provoca um trauma ou estresse forte, essa gelatinazinha, ela fica dura. Então, é como se ela paralisasse, aquela imagem não sai da sua cabeça, aquele pensamento não sai da sua cabeça, é como se você tivesse um obsessor dentro de você. Então, aqui está o seu nervo óptico. Quando você vira os olhos e você faz esse movimento, o que você faz? É como se você fizesse essa gelatina ficar geleca de novo, molinha. Então, aquela sensação vai embora. E aí o que acontece? A parte emocional vai embora. E você fica com o quê? Você não perde a memória, você lembra o que aconteceu, mas você não tem o impacto emocional. Ok? Isso tudo são técnicas para que eu limpe a minha mente e para que é como se eu fizesse uma faxina nela. Tá? Isso daí eu posso fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Tô dirigindo, alguém bate na minha frente, eu levo um susto, paro, respiro, mão na testa, mão no occipital. Focando naquela cena, tiro, respiro 2 vezes. Sente o corpo, você já vai ver que metade daquela tensão vai embora. Por isso que uma tia minha usou, e ela falou pra mim, eu fiquei com muito sono. Eu falei, então você estava muito estressada, porque quando nós usamos isso, o que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo relaxa, porque aquela memória que estava me deixando tensa vai embora. Tudo bem até aqui? Então, nós falamos em 3 fases. Primeiro, entender a nossa mente, como ela funciona. Segundo, entender as técnicas que eu posso usar para melhorar ou para fazer uma faxina na minha mente. E agora nós vamos fazer aquilo que nós podemos usar no dia a dia, tá? Que não é técnica, que eu posso fazer até amarrada, tá? Olha, Deia, eu uso de acordo com a minha necessidade. A semana passada eu estava tendo muita dificuldade para dormir. Por quê? Porque a energia do planeta estava muito densa. E aí eu deitava na cama e eu tinha a impressão que eu estava tendo uma taquicardia. Parecia que meu corpo ficava assim. O que eu fazia? Eu colocava a música do Ho'oponopono. E eu fazia isso daqui pelo menos umas 2 vezes deitada. Isso me ajudou a dormir, porque o corpo relaxa. Mas eu sabia que eu não estava conseguindo dormir por causa da mudança de frequência da Terra, tá? Mas para mim funcionava. Passa 5, 10 minutos eu tô dormindo, tá? Então, eu acho... Sim, na verdade, assim... Quinta, sexta, sábado e um pouco do domingo foi bem difícil de dormir, tá? Quinta, sexta e sábado foi pior,
tá? Mas normalmente isso daí me relaxa de tal forma que eu acho que se eu tomar um Dorflex eu não relaxo tanto. É que eu só tomo Dorflex, tá, gente? Agora, tem uma outra coisa que é assim, tudo isso que nós estamos falando até agora é para limpar a mente, fazer faxina na mente, tá? Agora vamos falar daquilo que você pode fazer no dia a dia. Deia, eu vou te dar uma dica aqui, vê se funciona para você, tá certo? Vamos testar, porque para saber se funciona ou não, eu tenho que testar. Então, tudo que me ensinam, eu testo. Tá? Se funcionar para mim, legal. Se não funcionar, e aí eu falo para meus clientes, nós vamos testar essa técnica. Se ela funcionar para você, legal. Se não funcionar, a gente vai tentar outra. Por isso que eu sei tantas técnicas, porque para cada pessoa funciona um, tá? Então é assim. Vamos para a terceira fase, que é a fase que nós fazemos, tá? Sim, serve também para quem tem insônia, para criança que tem dificuldade para dormir, para gente que fica muito ansiosa. Crise de ansiedade é uma maravilha, gente, esse SOS, tá? Já tirei cliente em 10 minutos de uma crise de ansiedade e até crise de pânico, tá? Porque primeiro, olha para mim e vamos fazer junto. A pessoa vai baixando o patamar e isso daí ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Nós podemos escolher e aí eu tenho que ver o que funciona. Para a Deia eu vou pedir para ela experimentar uma, porque eu acho que ela já experimentou a outra, pelo pouco que ela já falou em algumas lives. Se não, ela pode experimentar as duas também. Tá? Minha mente funciona 24 horas por dia, então eu tenho que alimentá-la. A mente funciona como quando na escola. Você pode criar, tá, o teu rótulo, ou você pode deixar que os outros te deem rótulo, tá? Ter rótulo é inegociável. Então, todo mundo fala, você lembra da Regina? Ela vive de bom humor. Ai, que chata, né? Ela sempre reclama. Você lembra da Regina? Aquela uma que toda vez que você liga pra ela, ela tá com problema? Ele tá me dando... aquela uma que sempre arranja um jeito divertido de resolver a situação. É aquela pessoa que tá sempre feliz. Aquela pessoa que tá sempre sem dinheiro. Aquela pessoa que tá feliz, tá triste, tá isso. Nós sempre damos rótulos. Então, o rótulo é inegociável. Cabe a nós escolhermos o nosso rótulo. Então, a mente inconsciente é a mesma coisa. Cabe a nós o que nós vamos dar para ela pensar. Tá? Todo mundo é rotulado, Lília. Bem-vinda ao grupo. Durante muito tempo eu era psicóloga bruxa, que mexia com técnicas que ninguém conhecia. Hoje eu sou uma psicóloga normal, porque todo mundo usa técnicas similares. Olha que legal. Então, nós temos 2 caminhos de fazer isso. O primeiro caminho é nós fazermos o que a gente chama de afirmações ou pensamento positivo. O que é isso? Tá? É quando eu afirmo algo. Então, quem lê o Segredo trabalha basicamente com isso, gente. Tá? O Segredo diz, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. E tem uma hora que a minha mente vai começar a gerar prosperidade ou riqueza. Nós só temos um problema. Se a pessoa tiver muitas decisões limitantes ou de afastamento e ela não fizer a limpeza disso, tá? O que vai acontecer? Ela fica numa briga interna. Ela diz, eu sou rica. A outra parte diz, eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. O dinheiro não se ganha assim. E aí você fica com aquela briga. E muitas vezes você se sente uma louca. Porque você fala, não, mas é como de olhar e falar assim, eu estou linda. Aí você olha pro espelho e diz, eu estou gorda. E você diz assim, não, eu estou linda, gorda, linda, gorda, linda, gorda, linda, gorda, linda. E chega uma hora que você para de olhar pro espelho, senão você quebra o espelho. Mas o problema não é espelho, o problema é essa mente e essa mente que estão brigando. Entendeu? Então, existem técnicas que a gente usa e uma delas é o pensamento positivo. Aí você tem que ver se isso funciona para você. Se você não tiver decisão limitante, não tiver decisão de afastamento, tá? Vai funcionar. Perfeito, 10. Você vai perceber que em 21 dias aquilo que você está falando funciona. Não é legal?
Perfeito. Mas e se você tiver decisão de afastamento e decisão limitante e outras mais 1001 crenças, frases que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, a sua amiga, a sua professora, todo mundo disse pra você? Como é que fica? Como é que fica Maria nessa história? Me explica. Eu digo pra mim, eu repito 1000 vezes que eu sou magra, mas eu continuo usando 46. Magra pra mim é quem usa 40. Eu vou acreditar que eu estou magra? Ou eu vou, cada vez que eu chego mais perto do 40, eu tenho uma crise de ansiedade como tudo que tem na geladeira? Eu recebi um WhatsApp que dizia assim: preciso fazer compra de novo. Fiz compra para 15 dias, acabou em 1. O que faço agora? Uma crise de ansiedade. Agora, se você, como todo ser humano normal, tá? Tem decisões limitantes, decisões de afastamento e crenças, a gente pode usar uma outra técnica que não é tão conhecida e não é tão falada, tá? Que é uma técnica chamada afirmações. Também tem no YouTube, não sou a pessoa mais especialista em afirmações, mas dos livros que eu li, eu tenho usado muito com meus clientes, que eu achei o máximo. O que ela faz? Ela faz perguntas. Então, Deia, vamos lá, a tua lição de casa. Tá? A formação, ela parte do seguinte princípio. Isso não é só para a Deia, tá? É para a Deia e para todo mundo que tá ouvindo. É que a Deia falou que queria ser minha cobaia hoje, quando falou de insônia. Então, vamos lá. Olha bem. A minha mente trabalha 24 horas por dia. Se ela trabalha 24 horas por dia, ela precisa de material para trabalhar. Quem aqui nunca, antes de dormir, teve um problema muito sério e falou, eu vou deixar para minha mente pensar ou vou pensar amanhã. E no dia seguinte, cabum, você acorda e a sua mente te dá a resposta. Por quê? Porque você pode aproveitar esses 90% conscientemente. Tá? Como? Fazendo perguntas para que a mente busque a resposta. Então, vamos lá. Por que eu gosto tanto de rosa? Por que eu gosto tanto de rosa? É importante a resposta? Não. Mas a minha mente, ela vai ficar procurando rosa. Onde tem rosa aqui? Onde tem rosa ali? Ela vai fazer com que eu me foque naquilo que eu estou procurando. Tá? Então, Deia, que tal se nós trabalharmos? Por que dormir é tão fácil para mim? Porque dormir é algo que realmente me relaxa. Porque eu sou uma pessoa que durmo com tanta facilidade. Porque o sono para mim é uma bênção. É só eu deitar na cama que eu durmo. Regina, você quer que eu faça isso como pergunta? Quero que você faça como pergunta. Por quê? Porque quando você faz a pergunta, você obriga a sua mente inconsciente a ficar procurando a resposta. Tá, Regina, mas como é que eu faço isso para dinheiro? Por que é tão fácil ganhar dinheiro? Porque eu sempre tenho ideias que me trazem dinheiro para minha vida com facilidade. Por que ganhar dinheiro se tornou algo tão simples na minha vida? Por que eu sou uma pessoa tão encantadora? Ele conta uma história num dos livros que eu li e que eu achei o máximo, tá? Que é nós entendermos que ele fala de uma menina que chega para a mãe, né, chorando e diz, por que todo mundo me odeia? Uma menininha de 7 anos que volta da escola com esse sentimento. E a mãe dela explica, filha, as afirmações, elas são perguntas que nós fazemos. E essas perguntas nos ajudam a focar naquilo que realmente é importante. Então, se eu focar que todo mundo me odeia, não importa o que o outro faça para mim. Eu só vou ver aquilo, eu só vou interpretar o que, na verdade, as pessoas disserem que me agride. Então, vamos mudar? Nós vamos brincar com uma frase. Porque eu sou tão encantadora. E a menininha começa a usar essa frase. Por que eu sou tão encantadora? Porque todo mundo me ama. Por que eu sou tão encantadora? E 10 dias depois ela volta da escola com uma sulfite, desenhado um coração e dentro tem 2 menininhas e está escrito para minha melhor amiga, que eu amo muito. E aí ela mostra para a mãe e diz assim, mãe, olha o que aconteceu. E aí a mãe fala, né, o quanto isso daí é importante.
É nós mudarmos o foco da nossa mente, é nós reprogramarmos a nossa mente. Para quem quiser trabalhar com o pensamento positivo, com as afirmações positivas, para quem, embora seja um livro não evangélico, ele não é evangélico, é de uma pastora protestante. Tá? Eu adoro ela, eu leio ela fazem uns 20 anos, eu realmente acho que ela me fez olhar a Bíblia e olhar Deus com um olhar de mais amor. É a Catherine Ponder, é Catherine, Catherine, Catherine Ponder, Ponder. A Catherine Ponder, ela era uma pastora que ela ficou viúva e ela recebeu na depressão de 45 a 50 uma igreja falida nos Estados Unidos. E ela não tinha dinheiro para nada. E ela tinha uma igreja falida, ou seja, todos os crentes dela, todas as pessoas que iam na igreja também não tinham dinheiro, né? E ela começou a estudar a Bíblia e buscar um jeito de, se Deus escreveu no livro de Salomão, se Deus transformou Salomão no homem mais rico e sábio do mundo, então deveria haver na Bíblia uma forma dos filhos de Deus enriquecerem. E ela fala de uma frase que eu acho muito interessante: se eu sou filha de Deus e meu pai é rico, se eu estou pobre é porque eu estou em pecado. Eu acho isso o máximo. Ou seja, eu me coloco, tá? Sério, eu achei ele tão fácil de ler, porque na verdade ele fala sobre, são umas frases que são importantes. Então, por exemplo, eu sou abençoada porque eu sou filha de Deus. São afirmações usando os provérbios e os salmos. Se você quiser, Lilian, depois você me dá um toque sobre o que você quer trabalhar, eu te ajudo com o livro. Eu adoro esse livro. São afirmações. E quem quiser trabalhar com a parte das afirmações, existe no YouTube também alguns vídeos, alguns áudios falando sobre afirmações, mas são perguntas. Tudo aquilo que eu quero, em vez de eu perguntar na forma de uma afirmação, eu transformo numa pergunta. Afirmações. E aí eu posso, por exemplo, aquela hora a Roberta falou da fisiologia do sono. Tá? Lilian, isso que você disse, acho que não estou preparada, é uma crença ou uma decisão limitante. Todos nós estamos preparados. Eu acredito profundamente que todos que estão ouvindo essa live e que estão aqui comigo estão preparados para me ouvir. Porque se vocês quisessem alguém mais tradicional, se vocês estivessem preparados para um outro tipo de live, você nem conseguiria chegar na live. Entendeu? Sim, posso sim. Eu vou tentar marcar ele aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou pedir, o nome do livro são as Leis Dinâmicas da Prosperidade, tá? As Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder, tá? Ainda não sei escrever aqui na live, tá? Eu vou aprender. E o segundo é o seguinte, quando a Roberta fala do sono, ela fala sobre a fisiologia do sono. Mas nós também podemos fazer uma coisa, tá? Que nós temos 1 minuto e 45, então eu vou ser bem rápida. Nós falarmos sobre, nós criarmos o nosso ritual do sono. Exatamente, as leis dinâmicas da prosperidade, Catherine Ponder. Muito obrigada. Então, o que eu queria? Antes de dormir, faça perguntas que você quer trabalhar durante aquela noite. O que está me preocupando? Poxa, eu estou preocupada com dinheiro. Por que eu sempre encontro formas incríveis, honestas de ganhar dinheiro? Porque o dinheiro é algo que vem conforme eu preciso e além do que eu preciso. Por que é tão fácil ser feliz? Tá? E chama de higiene do sono. Eu chamo como ritual do sono. Gente, nosso tempo tá acabando. De novo, eu falei além do que eu queria terminar com os 45, 50, mas eu me empolgo. Todo mundo já sabe, eu adoro conversar.
Então, eu quero agradecer profundamente, mais uma vez, ter vocês na minha live. Tá? Espero profundamente que vocês possam usar o ritual do sono, as afirmações e as informações, tá bom? Um grande abraço. Antes que eu seja